Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos iniciar aqui um novo assunto. Vou falar a partir de hoje sobre respiração e metabolismo de lipídios, que ainda faz parte da parte metabólica, né, da parte bioquímica de nossa disciplina. Então, iniciando pelo processo de respiração, que ele é muito parecido com a maior parte dos organismos estudados, mas tem algumas particularidades em plantas. A parte que é muito parecida é o que está sendo mostrado aqui. Tá? Então, quando a gente é, observa todas as reações bioquímicas que acontecem na respiração, a gente vai encontrar a glicólise, vai encontrar o ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. Tudo isso é muito comum na maior parte dos organismos estudados, mas ocorrem algumas variações. No caso de plantas, por exemplo, existem algumas reações que ocorrem tanto no citosol quanto em plastídeos. Mesmo plastídeos que fazem fotossíntese, como está mostrado aqui nesse exemplo, é, promovem algumas reações da respiração ao mesmo tempo em que elas estão fazendo fotossíntese. Então, às vezes, ocorre troca de metabólitos entre elas. A questão é que a gente tem sempre em mente de que respiração é o contrário de fotossíntese, porque os produtos de uma são os reagentes de outra, né? Então, enquanto uma está degradando um substrato, a outra está sintetizando. Só que dentro de um organismo autotrófico que precisa produzir todos os seus componentes utilizando apenas a energia solar, então de vez em quando ele vai ter que desviar as rotas metabólicas para processos de síntese. Por isso que ocorre troca de produtos da fotossíntese com reações da respiração, como a gente como está sendo mostrado nesses dois pontos aqui. Além disso, outras rotas respiratórias, por exemplo, a rota das pentose fosfatadas, que eu vou comentar que faz parte da respiração e que ocorre em paralelo com a glicólise. Ela ocorre em plantas, tanto no citosol quanto em plastídeos, né? Nesse esquema está sendo mostrado aqui. De forma geral, o objetivo da respiração é produzir energia metabólica para as células. Então a gente encontra aqui alguns pontos de produção de NADPH, tanto em citosol quanto em plastídeos. Eu estou falando, tem plastídeos em geral aqui, porque plastídeos não são apenas cloroplastos em plantas. É claro que vocês estudam isso com mais detalhe em anatomia vegetal. Mas, por exemplo, células de raízes possuem plastídeos, só que normalmente plastídeos envolvidos no acúmulo de reservas, que normalmente são amiloplastos, porque são especializados no acúmulo de amido. E daí vai, tá? Então, esses plastídeos também envolvidos no acúmulo de reservas, eles também fazem metabolismo. Não vão fazer fotossíntese, mas vão fazer algumas reações metabólicas que podem estar envolvidas, por exemplo, no processo de respiração aqui que nós estamos estudando. E, por exemplo, tanto plastídeos que fazem fotossíntese quanto amiloplastos vão acumular amido. Esse amido que está acumulado é uma reserva temporária, é para a planta utilizar de acordo com a sua necessidade. Então o amido também pode entrar no processo de respiração, iniciando, né, aqui e seguindo a sequência da glicólise. De forma geral, em plantas, quem inicia o processo de glicólise é a sacarose. Lembro no assunto anterior que eu comentei de que o principal açúcar transportado em plantas é a sacarose. Então, no caso de plantas, chegou sacarose em uma célula dreno, por exemplo, ela vai ser utilizada, ela vai entrar na respiração, iniciando a glicólise. Em animais, quem inicia o processo é a glicose, por isso que é chamada de glicólise. A gente poderia chamar em plantas de sacarólise, né? Mas aí, para não complicar mais a coisa, como todas as reações bioquímicas são muito semelhantes, aí o processo continua sendo chamado de glicólise também. Tá? Então essa sacarose ela pode vir do armazenamento da própria planta, tecidos que armazenam isso, que normalmente armazenam, por exemplo, se for
amido em amiloplastos, se for outros açúcares em vacúolos ou até em paredes celulares. Então esses açúcares vão ser liberados, principalmente sacarose, para iniciar o processo, ou pode vir diretamente através do transporte via floema, como a gente estudou no assunto anterior, né? Quando imagina uma região de crescimento em que estão havendo divisões celulares que consomem muita energia, elas vão estar recebendo também sacarose via transporte do floema. Vai ocorrer o processo de descarregamento que a gente viu no assunto anterior. Essa sacarose vai ser levada até o local em que ela é necessária e vai ser utilizada de acordo com a necessidade da planta. Se for necessidade energética, então ela vai entrar em todas essas rotas para a produção de NADPH, ATP e NADH. Tudo isso são metabólitos, né, utilizados como fonte de energia. E no caso de plantas em especial, e o FADH também, tá? Que eu vou comentar mais adiante. E no caso de plantas em especial, tem a questão de que ocorrem muitos processos ligados à biossíntese que nem sempre a sacarose que entra na respiração ela vai ser utilizada apenas para a produção de energia. Muita dessa sacarose vai ser utilizada para reações biosintéticas que eu vou comentar em mais detalhe aqui nesse assunto. Inclusive em plantas também, assim como em animais, o processo de respiração pode ser iniciado também pela degradação de lipídios. E aí eu vou discutir isso em mais detalhe mais adiante na disciplina. Então vejam que as plantas elas têm características muito dinâmicas. O metabolismo é mais complexo do que o metabolismo respiratório em animais, por exemplo. Porque isso eu respondo em todas as aulas, né? Porque plantas elas precisam sobreviver, germinar e crescer e produzir sementes no mesmo ambiente. Elas não podem sair. Então elas precisam adaptar o seu metabolismo para enfrentar as diversas adversidades ambientais. E é durante a respiração que ocorre consumo de oxigênio. No caso de respiração aeróbica, eu vou comentar isso daqui a pouco, né? Então é a fonte necessária, né? É o local que ocorre exatamente isso dentro dos diversos seres vivos. Bom, então iniciando a fotossíntese, aliás, iniciando a respiração, eu vou começar aqui pela glicólise, que é o que está mostrado aqui nesse retângulo em roxo. A glicólise ela é comum a todos os seres vivos, então foi se preservando como uma das rotas metabólicas mais ancestrais que existem. No nosso livro-texto, esse esquema que eu estou mostrando, ele é mais longo e aí eu dividi em duas partes para poder visualizar bem aqui nos slides. Então, como eu falei, a glicólise ela se inicia, no caso de plantas, com sacarose. Tá? Pode vir de reservas e que pode vir lá do floema. Essa sacarose, inicialmente em plantas, ela é degradada. A sacarose é um disacarídeo, ele é formado por frutose e glicose, e daí, quando ele inicia o processo, ele é degradado. No caso de plantas, o processo de quebra da sacarose ele pode ser via duas enzimas que ocorrem ao mesmo tempo, às vezes em alguns tecidos ou em algumas espécies de plantas. Uma funciona mais do que a outra. Eu vou discutir por que ocorrem essas variações. Tá? Então, vão ser a invertase, que simplesmente pega a molécula de sacarose e produz uma molécula de frutose e uma de glicose, que em seguida são fosforiladas. Então ocorre inicialmente gasto de ATP para transformar frutose em frutose 6-fosfato e glicose em glicose 6-fosfato. E essas duas moléculas aqui, que são hexoses fosfatadas, elas podem ser convertidas umas nas outras através dessa enzima chamada isomerase da hexose fosfato. Em seguida, ocorre um segundo processo de fosforilação. Então, frutose 6-fosfato é convertido para frutose 1,6-bifosfato. Tá? Então, ocorreu dois gastos de ATP aqui. Ocorreu esse inicial, então imagine que ocorreu quebra da molécula de sacarose. A gente vai seguir aqui o caminho da frutose. Então, ela é fosforilada e em seguida ela é fosforilada novamente até produzir frutose 1,6-bifosfato. Então, aí a gente já pode imaginar, poxa, mas eu achei que a glicólise tinha a função de produzir energia, mas a gente está observando o gasto de energia nesse caso. É que, na verdade, essa fase aqui é chamada de preparatória. Tá? Ela é necessária para o funcionamento da sequência das reações bioquímicas.
No caso, se o caminho viesse via glicose, que veio também ali da sacarose, aí teria também teria gasto de ATP nesses dois pontos. Então teria aqui, né, para glicose 6-fosfato, que pode ser convertida em frutose 6-fosfato, e aí ocorreu o segundo gasto de ATP aqui na parte de baixo. Ok? Então vocês observam que não tem diferença energética, não tem diferença de gasto energético, quer seja o caminho via frutose ou quer seja o caminho via glicose. Chega aqui a frutose 1,6-bifosfato. E esse gasto de ATP aqui, só para a gente fazer uma contagem mais ou menos, porque nem sempre é necessário fazer essa contagem, eu estou colocando aqui só para efeitos didáticos. Então, se cada molécula de sacarose tem uma de frutose e uma de glicose, então, para cada molécula de frutose 1,6-bifosfato produzida, vai ter um gasto de ATP aqui e mais um gasto aqui. Mas se a gente levar em conta que essa frutose 1,6-bifosfato ela vai ter que ser produzida também pela glicose que saiu da sacarose, então aí ocorre também um gasto de ATP aqui e outro gasto de ATP aqui. E daí, para cada sacarose que entra no processo, ocorrem 4 gastos de ATP na fase de preparação. Ok? Qualquer dúvida, vocês voltam lá no texto que tem explicado isso em mais detalhe. Como eu falei, isso não é o objetivo principal da nossa disciplina, fazer essas contagens de ATP. Principalmente no caso de plantas, em que ocorrem muitos desvios das rotas para processos de biossíntese. Estou colocando aqui só para a gente entender a lógica da parte bioquímica. Mas pode ser que a quebra da sacarose seja via sacarose sintase. Por que essa enzima se chama sacarose sintase? Porque a gente se é sacarose sintase, ela está envolvida na síntese de sacarose e não na degradação. Isso é verdade, tá? Que na verdade essa enzima aqui, ela pode provocar reações metabólicas tanto para a síntese quanto para a degradação de sacarose. Quando ela é utilizada para a degradação de sacarose, aí ela conserva parte da energia, porque ela produz sacarose, ela utiliza UDP, tá? Que é uridina difosfato. Deixa eu tentar apagar esse. Ela gasta o UDP aqui e depois ela vai produzir UDP glicose mais frutose. Então isso a invertase não faz. E na sequência, quando ela produz glicose 1-fosfato, que vai ser convertida depois até chegar aqui a frutose 6-fosfato para seguir o caminho, ela conserva ela conserva parte da energia química, porque ela vai produzir uma molécula de UTP, que é energeticamente semelhante ao ATP. Tá? A energia química do ATP, que é adenosino trifosfato, é semelhante à energia química da UTP, que é uridrina trifosfato. Então, ocorreu quebra de sacarose, mas não precisou ocorrer 2 processos de utilização de ATP para chegar na frutose 6-fosfato. Só vai ocorrer um aqui na frutose. A UDP glicose, ela conserva parte da energia. Então, a reação bioquímica que é feita via sacarose sintase, ela na fase preparatória consome menos energia do que a reação que se inicia pela invertase. Então, por que as plantas simplesmente não utilizam apenas a sacarose sintase? Isso porque plantas precisam ter o metabolismo mais dinâmico. Vai ter condições, vão ter tecidos específicos que é mais vantajoso para a planta utilizar realmente o excesso, utilizar muito ATP, não deixar a ATP acumular em excesso. Vão ter situações, como no caso de fermentação, de respiração anaeróbica, que vai ser mais necessário fazer uma reação bioquímica que conserve mais energia. Tá? E daí ela utiliza a sintase da sacarose. Então, podem ter certeza que no caso de plantas vão ocorrer muitas reações que são redundantes, como até nessa sequência aqui, tá, de frutose 1,6-bisfosfato para gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato, elas são catalisadas por 2 enzimas diferentes, que são as fosfofrutoquinase, aliás, dependentes de fosfato inorgânico e dependentes de ATP. Todas as duas podem ocorrer ao mesmo tempo, uma é reversível, uma utiliza ATP e outra utiliza fosfato inorgânico. Então, muitas
a gente vai encontrar muitas redundâncias no caso de plantas, tá? Porque ela precisa realmente, como ela não pode sair do ambiente, ela precisa ajustar o seu metabolismo, né? E não o seu estilo de vida. E para comentar o que eu já iniciei no slide anterior, né? Então, por exemplo, amido que está no cloroplasto, que poderia estar armazenado, então imagina o amido que se acumulou durante o dia, né, que a gente discutiu lá em reações da fotossíntese, reações de carboxilação, à noite ele pode ser degradado e entrar na respiração. Ou pode ser, simplesmente pode produzir sacarose e ser enviado para outros tecidos. Porque a própria célula que faz fotossíntese, ela precisa se manter, ela tem gasto energético para seus processos metabólicos. Então, parte da glicose que sai do amido, ela pode ser utilizada na respiração da própria célula durante a noite, quando ela não está fazendo fotossíntese. Ou então triócidos fosfato que saem da fotossíntese, que saem das reações do ciclo de Calvin-Benson, eles podem já entrar numa fase mais adiantada da glicólise, porque já são trioses, né, já são açúcares de 3 carbonos, não precisam vir como hexoses, que são de 6 aqui no início. Eles podem entrar numa fase mais adiante, né? Então, consequentemente, vai ter um consumo menor de ATP quando eles entram nesse processo. Então, essa é a fase de preparação da glicólise, e daí a gente vem aqui na sequência, que a setinha que eu cortei está mais ou menos aqui, tá? De gliceraldeído 3-fosfato, e aí ele segue, né? O gliceraldeído 3-fosfato depois ele é convertido em 1,3-bisfosfoglicerato pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Eu estou comentando aqui, mas é claro, eu não entro muito em detalhe dessa parte bioquímica. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, então no livro tem todo o mapa, tem toda a função, tem todo o processo energético envolvido em cada reação bioquímica dessa, né? Eu estou colocando aqui só para a gente entender o processo de forma geral. Então observe que aqui ocorreu produção de NADH, que é energia química, que é poder redutor, né, que pode ser utilizado para algumas reações bioquímicas. Na sequência, ocorreu produção de ATP nesse ponto aqui, logo na sequência depois, né, de 1,3-bisfosfoglicerato, e ocorreu novamente produção de ATP, já bem perto do final do processo, quando funciona aqui a piruvato quinase, que pega fosfoenolpiruvato e converte ele em piruvato. O piruvato depois ele pode seguir para a mitocôndria, e daí eles vão ocorrer algumas outras reações bioquímicas lá. Então, para a gente fazer o cálculo didático, né, como eu já tenho comentado, a quantidade de ATP produzida aqui vai ser o dobro do que foi gasto na fase de preparação, se o processo se inicia via invertase. Por quê? Porque aqui tem uma molécula de 3 carbonos, então para cada molécula dessa de 3 carbonos vai produzir um ATP, que é o dobro então do que foi gasto em uma molécula de 6 carbonos lá na parte de cima. Ok? Então qualquer detalhe também, se vocês quiserem observar desses cálculos, tem explicado em toda a sequência lá no nosso livro. A questão é que quando chega aqui no final, então ocorre um saldo de ATP, ocorre produção de NADH, se o caminho for via até a produção de piruvato e o piruvato ser enviado até as mitocôndrias, ou pode simplesmente não ter produção de NADH, porque no caso de plantas existe uma rota alternativa para a glicólise que utiliza a enzima PEP carboxilase ou fosfoenolpiruvato carboxilase, que é velha conhecida nossa. É aquela mesma enzima que participa da rota C4 da fotossíntese, que utiliza ácido carbônico para o acúmulo que utiliza ácido carbônico, né? Então ocorre um processo de carboxilação aqui. Lembra que o fosfoenolpiruvato tem 3 carbonos, o oxaloacetato, que depois é convertido em malato, tem 4 carbonos. Então isso daqui é a mesma coisa que acontece na rota C4 de plantas. Só que aí o malato é enviado, né? Então tem uma coisa totalmente diferente. Ele é utilizado depois ele é descarboxilado depois e utilizado pela rubisco, né? O CO2 que é descarboxilado é utilizado pela rubisco durante o processo de respiração. Então no caso da glicólise é diferente. Só que quando ocorre esse processo aqui, por que ocorre nessa via alternativa em plantas? É que o malato ele pode entrar diretamente na mitocôndria e participar do processo de fotossíntese. Então por que acontece isso? Se vai ter
produção de NADH e depois consumo do NADH que foi produzido, porque a planta precisa ajustar o seu metabolismo de acordo com a sua necessidade. Vai ter horas do dia que ela vai ter excesso de NADH, então ela tem que dar um jeito de fazer circular esse NADH para evitar que todo o seu metabolismo seja paralisado ou prejudicado. Vai ter horas do dia que, ao contrário, ela vai estar precisando de mais NADH. Ela vai ter, na verdade, uma quantidade maior de NAD+. E daí, então, ela manda funcionar mais, né, ativa mais essa rota via piruvato quinase. Okay? Então, essa é uma forma de ajustar o metabolismo. E a outra é que o malato produzido aqui, ele pode ser armazenado em vacúolos. Então, nem sempre a glicólise ela vai numa sequência direta até o fim. Ela pode ocorrer até um determinado ponto, e daí ocorre depois a produção de malato que se acumula em vacúolos para depois ser utilizado de acordo com a necessidade das plantas. Okay? Então pode ocorrer todos esses processos aqui. E daí tem uma outra coisa interessante que ocorre em plantas, aliás, que ocorre em todos os seres vivos, que é a parte das reações de fermentação da respiração. Então vocês provavelmente já viram isso na bioquímica, né? Mas vou falar aqui das particularidades que existem em plantas. Então, em situações de que não tem oxigênio no ambiente, que no caso de plantas vai ser principalmente em solos alagados, né, se for em condições naturais, ou então baixas concentrações de oxigênio. Se tiver um ambiente com baixa concentração de oxigênio, o que vai acontecer é que as mitocôndrias não vão poder exercer seus processos metabólicos. Daqui a pouco eu explico por quê, tá? Mas por enquanto a gente fica aqui. E se elas não podem exercer os seus processos metabólicos, o piruvato vai deixar de ser consumido. E se piruvato deixa de ser consumido, ocorre acúmulo de NADH. O ATP ele pode até ser utilizado de alguma forma, ou pode se acumular também, e aí ele precisa ser queimado. Mas normalmente, quando a planta está sob condições de respiração anaeróbica, na verdade ela não tem falta de ATP, ela acaba necessitando em uma quantidade maior, porque as reações de fermentação elas produzem muito menos ATP do que a sequência de reações que nós vamos observar nas mitocôndrias. Tá? Que aí vocês vão ver com bem mais detalhe para entender isso. Mas, por exemplo, faltou oxigênio em raízes, isso vai ser problemático. Por quê? Lembram lá da parte de nutrição mineral de plantas e de transporte de solutos? Eu falei que os processos de absorção de nutrientes do solo ocorrem com o gasto de energia metabólica. Lembro que a energia metabólica ela pode ser utilizada para o transporte direto via simportes ou via antiportes. Ela pode ser utilizada também para a produção do potencial da membrana plasmática, né? Então aquele gasto de energia ocorre ali, porque sempre as bombas de ATPase vão estar funcionando. Então raízes não tem como elas sobreviverem num ambiente sem oxigênio. Elas vão sobreviver durante algum tempo utilizando as reações de fermentação aqui. E aí esse ATP ele vai ser rapidamente utilizado na maioria das situações, tá? Do caso de raízes em locais alagados. Mas aí para que a planta continue produzindo ATP, mesmo que em quantidade pequena, ela precisa dar um jeito de fazer esse NADH circular. E aí ela ativa as reações de fermentação, que podem ser de dois tipos. Podem envolver a lactato desidrogenase, que aí pega piruvato, consome NADH, volta a produzir NADP, que pode voltar aqui, né, na sequência para manter isso daqui funcionando, e produz lactato, que é o que predomina, aliás, que é o que ocorre no caso de células animais. Então, quando nós corremos, nós fazemos exercício e que não estamos preparados e nossas células de músculo não recebem o oxigênio necessário, aí o que é que nós fazemos? Respiração de fermentação, produzimos lactato que causa dor muscular porque é tóxico, né? É um ácido, causa alguns efeitos que afetam algumas células dos nossos músculos e aí aquilo ali causa dor muscular. Plantas também fazem reações fermentativas envolvendo a lactato desidrogenase, mas na maioria das vezes elas fazem essas sequências que está aqui mais à esquerda, envolvendo piruvato descarboxilase, e aí ocorre perda de CO2 aqui,
no caso do lactato não ocorre perda de CO2 e aí produz acetaldeído, que depois é utilizado para a produção de etanol, com novamente consumo de NADH, da mesma forma que ocorreu aqui. Então volta esse NADP mais aqui para manter o processo de respiração funcionando. E daí, no caso de plantas, o lactato ele também é tóxico, ele pode causar também alguns problemas celulares. Só que lactato não perde energia, porque continua sendo um composto orgânico com 3 carbonos, só que o etanol tem um problema. Ele libera CO2 aqui no início, então já perde carbono nessa parte, e o etanol é volátil. Então, a partir do momento em que ele se acumula nos tecidos, ele pode sair das células e ser perdido para o ambiente. Então, no caso de plantas, elas vão ter que fazer a escolha. Na maioria das vezes, elas utilizam a rota fermentativa alcoólica, produzindo etanol. Que tem muita gente que teria inveja, né? Que seria talvez melhor que nós humanos tivessem a fermentação alcoólica, porque se a gente quisesse ficar bêbado, bastava correr um pouco, né? Mas aí tem a questão para evoluções daí seria pior, porque imagine um ser humano fugindo de um inimigo, ele iria ficar bêbado e, né, seria uma presa bem mais fácil. Mas no caso de planta tem essa questão, ela tem que escolher entre o lactato que conserva mais energia, mas que pode causar toxidez, e o etanol que simplesmente perde a energia, né, mas para manter circulando esse processo. Porque vocês observam aqui que inclusive o lactato, depois que volta a ter o piruvato, depois que ele volta a ser consumido, o lactato pode voltar a piruvato e seguir novamente para a mitocôndria, que é o que acontece também com nós, no caso de nós humanos, né? Causa ali o efeito de toxidez, dor muscular, mas depois que a gente para respirar, volta a circular o sangue normalmente, então volta a respiração até as mitocôndrias. Ok? Então, no caso de plantas, a parte etanólica é a que predomina e que ocorre com mais gasto de energia, mas como a planta, uma raiz, ela consome muita energia no local encharcado, ela precisa manter isso aqui funcionando o máximo possível, porque a quantidade de ATP produzida durante a glicólise é muito pequena, aí ela tem que realmente produzir muito etanol e mandar esse etanol para o ambiente para evitar que ele se acumule e cause toxidez para as plantas. Reações de fermentação produzem muito menos ATP, eu vou mostrar isso mais em detalhe mais adiante, mas por exemplo, de cada sacarose que entrou no processo, quando ocorre reações de fermentação em plantas, apenas 4% da energia é convertida em energia química útil, como ATP ou NADH, que pode ser utilizado, até porque o NADH, a maior parte é perdida, porque ele é produzido e depois é degradado novamente, né? Então a produção energética é muito pequena, principalmente no caso de ATP. E aí o que é que acontece em plantas? Quando ela ativa reações de fermentação, ela ativa também o início da glicólise via sacarose sintase, né? Que é aquela enzima que conserva mais energia no processo inicial lá. Ok? Bom, e com relação à regulação, só para a gente ter aqui um efeito de comparação, no caso de animais, a glicólise ela é dita que ela é regulada de cima para baixo. Como seria isso? Por exemplo, os principais sinalizadores para ativar ou acelerar ou desacelerar a glicólise em animais é o ATP e o AMP. Então, por exemplo, se células animais estão precisando de mais energia na forma de ATP, a glicólise ela vai ser ativada. Se as células precisam de menos ATP, ela vai ser inibida. No caso de plantas, essas rotas elas são ativadas, elas são controladas, aliás, de baixo para cima. A respiração em plantas é controlada de baixo para cima. Mas especificamente aqui na glicólise, que é onde a gente iniciou o nosso assunto, então, por exemplo, se os principais componentes aqui de regulação da glicólise são a concentração de fosfoenolpiruvato e de fosfato inorgânico. Tá aqui. Então, quando ocorre se ocorrer acúmulo de fosfato inorgânico, é porque o nível de ATP está baixo, então a reação é ativada de baixo para cima. E se ocorrer acúmulo de fosfoenolpiruvato, significa que não está sendo utilizado, e daí então todos os processos são inibidos.
Por que é importante que em plantas a regulação seja de baixo para cima? No caso de animais é bem fácil de entender. Então, dependendo da demanda energética, a rota é ativada ou não. Só que no caso de plantas, o metabolismo ele precisa ser mais complexo para que a planta possa lidar melhor com as adversidades ambientais. Então, daí no caso, por exemplo, se ela precisa ajustar seu metabolismo, ao mesmo tempo, imagina a célula que está fazendo fotossíntese e que está fazendo respiração ao mesmo tempo, que está produzindo algumas horas do dia excesso de energia via respiração, então essa energia ela precisa ser utilizada de alguma forma, então daí ela não vai ter que estar funcionando a glicólise com a mesma intensidade. Em outras horas do dia ela vai ter que fazer com que a glicólise funcione mais do que, porque já a respiração já não vai estar funcionando com tanta intensidade. Então regular o processo via acúmulo de substratos é mais interessante nesse caso aí de plantas. E sem falar de que no caso de plantas também tem a questão dos processos de biossíntese. Muitas vezes ela vai precisar desviar diversas reações dessas, não para a produção de energia, mas para a síntese de outros componentes celulares, que eu vou comentar mais adiante e que podem ser diversos. Então, por exemplo, componentes da parede, componentes da membrana, proteínas, componentes de organelas, eles vão ser produzidos por desvio da rota de respiração normal. E daí, então, vai ter que o ideal é que seja ajustado realmente de baixo para cima. Então está faltando substratos, então intensifica o processo, porque ele está sendo retirado para processos ligados à biossíntese. Okay? Então por isso que no caso de plantas, eu vou dar mais alguns exemplos para isso ficar mais claro, né? mas por isso que no caso de plantas o processo ele é regulado de baixo, de baixo para cima. Então deixa eu só voltar aqui para mostrar o que eu vou comentar agora. Então, vocês observam aqui, está a glicólise ocorrendo em paralelo com rota das pentose fosfatadas, tanto em citosol quanto em plastídeos. E aí, a rota das pentose fosfatadas é que eu vou comentar agora. Deixa eu só comentar outra coisinha. Então, no caso de plantas, tá? A rota das pentose, ela pode ser iniciada. Você vê que tem essa setinha aqui, saindo da glicólise para a rota das pentose, por hexose fosfato. E o produto final dela é triose fosfato, que pode entrar também via triose fosfato, né? Como tem a reta aqui em dois sentidos. Então, o que eu estou mostrando aqui na sequência é que o processo está se iniciando aqui com glicose fosfato, que é um hexose fosfato, e está terminando aqui com gliceraldeído 3-fosfato, que é uma triose fosfato. Ok? Então, observem diversas reações que vão ocorrer aqui. Como eu falei, não vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas reações, o que é importante é a gente entender a lógica da coisa. Por que ocorre uma reação bioquímica em paralelo com a glicólise? Qual que é a função disso? Qual que é a necessidade para uma planta ou para outros organismos? No caso de plantas é o seguinte, a gente viu que na glicólise ocorre produção de NADH. Nem todos os processos metabólicos de plantas utilizam NADH. Alguns deles vão utilizar NADPH. E daí, então, a glicólise, a rota das pentose fosfato é quem vai suprir esse NADPH. Observem aqui que tem dois pontos de produção de NADPH. A planta está precisando de mais de NADPH, então manda funcionar, faz o desvio lá da glicólise e manda funcionar com mais intensidade a rota das pentose fosfato. Está precisando de mais NADH, então funciona com mais intensidade a via normal da glicólise, tá? Então é dessa forma que as plantas podem ir regulando mais ou menos o seu metabolismo de acordo com a necessidade. Isso aqui, como eu comentei, ocorre ao mesmo tempo em plastídeos e em citosol. Então, quando ocorre em plastídeos, por exemplo, vai ocorrer, por exemplo, vocês viram que durante as reações luminosas da fotossíntese, tinha diversos pontos tinha no processo final do transporte de elétrons a produção de NADPH, que pode ser utilizado pela própria célula que está fazendo reações luminosas. Então esse NADPH à noite ele não vai poder ser produzido, porque à noite não tem luz, não tem reações luminosas da fotossíntese. Mas à noite a célula precisa manter sua energia, precisa se manter funcionando, e muitas vezes ela vai necessitar de NADPH.
Então, por isso que os próprios plastídeos realizam essa rota para suprir o seu NADPH. Ou pode ser exportado para outras partes da célula também, tá? Não fica apenas dentro dos plastídeos. Uma outra necessidade da rota das pentoses é que ocorre muitos processos de biossíntese em plantas. Plantas são autotróficas, elas precisam produzir todos os seus componentes celulares do zero, não são como nós animais que consumimos alimento e degradamos parcialmente. Então daí, por exemplo, a planta precisa produzir DNA, as células vão se dividir, precisam duplicar os seus cromossomos, vão precisar então dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas lá. Então, por exemplo, um dos componentes dele é o açúcar de 5-carbono da ribose, que vem de onde? Vem da rota das pentoses. Então, não precisa do processo seguir até o fim para a produção de energia. Muitas vezes ele vai ser desviado para processos de biossíntese, que eu vou comentar, vou dar mais alguns exemplos para a gente entender bem como é que ocorre isso em planta. Estou colocando aqui só um dos exemplos que pode ocorrer. Tá? Então, isso é uma particularidade que nós vamos ter no caso de indivíduos autotróficos. Bom, então eu mostrei que no caso da glicólise em plantas vai ocorrer produção como produto final lá ou malato ou piruvato, e daí eles seguem são transportados até mitocôndrias para seguir a sequência de reações bioquímicas. Então deixa eu comentar um pouco sobre a estrutura das mitocôndrias, que talvez vocês já tenham, provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, mas só para a gente relembrar aqui de acordo com o objetivo da nossa disciplina. Mitocôndrias, então, são organelas especializadas na fotossíntese. Elas têm essa estrutura mais ou menos esférica ou parecida com ou mais alongada em um determinado local, né, e mais esférico em outro. Ela é formada por dois sistemas de membrana. Existe uma membrana mais externa e que normalmente é mais permeável à passagem de certos solutos, né, que são necessários para o funcionamento do metabolismo nas mitocôndrias, e tem um sistema de membrana mais interno que se dobra sobre ele mesmo, mantendo uma superfície interna maior, indicando que ele é necessário para a parte de metabolismo, que lembra o que a gente viu lá na organização da estrutura dos cloroplastos, né? Tinha um grande sistema de membrana muito compacto em determinados locais, porque as diversas reações bioquímicas que ocorriam nos cloroplastos, principalmente as reações de transporte de elétrons, no caso de reações luminosas, ocorriam dentro desse sistema de membranas. Então, no caso de mitocôndrias, esse sistema interno de membranas ele é necessário para diversas reações bioquímicas que envolvem transporte de elétrons. Então, de certa forma, são muito semelhantes às que acontecem em cloroplastos, aliás, por isso que é necessário ter essa grande estrutura interna. E daí, né, por causa desse tipo de organização, nós vamos ter algumas regiões específicas que também são muito importantes para o funcionamento metabólico das mitocôndrias. Essa região que fica entre as duas membranas é chamada de espaço intermembrana. E daí então a gente vai ter uma outra região, que é a parte mais interna, que é chamada de matriz. Tá? Então, basicamente separando os dois conjuntos de membranas, eles vão produzir esses dois locais diferentes, que são muito importantes para a produção energética durante a respiração, a partir do momento em que piruvato ou então malato entram nas mitocôndrias. Tá? Então, de vez em quando eu vou voltar a comentar sobre o espaço intermembrana e sobre a matriz das mitocôndrias, né? Mas agora a gente entende onde é que elas estão localizadas. Quando eu mostrar a parte metabólica, a gente já vai conseguir visualizar isso daqui melhor. E daí, na parte interna, então, se o piruvato chega, por exemplo, como está mostrado aqui nesse esquema, que é o que ocorre na maioria das células animais também, né, das mitocôndrias de células animais também que elas possuem, ele vai iniciar uma sequência de reações bioquímicas chamadas de ciclo do ácido cítrico. Só comentar uma coisa que eu me esqueci com relação a mitocôndrias. Assim como cloroplastos, mitocôndrias também são organelas semi-autônomas. O que é isso?
primeiro lugar, tiveram origem endossimbiótica também. Eu já comentei isso, né, na aula sobre origem e evolução de plantas, já comentei isso lá em fotossíntese. Então, são organelas que passaram a viver em simbiose com uma célula eucariótica ancestral e que foram evoluindo em conjunto. Então, mitocôndrias ainda possuem material genético próprio, sendo que muitos dos genes desse material genético da mitocôndria foram migrando para o núcleo das células vegetais, ou se for de outro organismo, para outras células também que elas participam. Mas ainda assim, elas têm capacidade de reprodução, né? Então, por exemplo, se a célula tem uma demanda energética muito intensa, ela consegue fazer com que as mitocôndrias se reproduzam com mais intensidade. Se é uma célula que tem uma demanda energética menor, ela mantém um número menor também de mitocôndrias, tá? Então elas têm uma certa autonomia. Quando ocorre divisão celular, então normalmente quando o citoplasma se divide, parcialmente as mitocôndrias vão ser divididas também. E aí, né, a gente já entende também de que para cada planta a origem das mitocôndrias é apenas origem materna, né? Porque quando o grão de pólen fecunda o óvulo, todas as mitocôndrias que estão no óvulo que vão dar início à divisão celular para a produção do embrião. É a mesma coisa que em células animais, né? Então todas as nossas mitocôndrias são de origem dos óvulos produzidos por nossa mãe, né? O gameta masculino ele não carrega mitocôndrias, ok? Então essas são características interessantes, né, que são até utilizadas em estudos genéticos, tanto em animais quanto em plantas ou em outros organismos também. Bom, então continuando aqui o ciclo do ácido cítrico, que é também chamado de ciclo de Krebs, em homenagem ao pesquisador que descobriu isso nos anos 30, e que ajudou inclusive a elucidar diversas rotas metabólicas cíclicas que eram obscuras até então, que não se entendia bem como funcionavam até então. Então esse ciclo foi muito importante, deu o prêmio Nobel a ele, né, porque foi muito importante para o entendimento do metabolismo em diversos indivíduos. E depois foi que se descobriu que ele funcionava apenas dentro de mitocôndrias, tá? Ou no caso de organismos mais simples, aí tem, no caso de procariontes, por exemplo, é no caso do seu próprio metabolismo celular normal. Mas no caso de eucariontes é sempre no interior de mitocôndrias. Todo esse ciclo aqui ele funciona exatamente na matriz mitocondrial. Então todas essas reações enzimáticas elas estão ocorrendo dentro da matriz mitocondrial. Então isso significa que o piruvato, para chegar lá, ele tem que atravessar a membrana externa, que é mais permeável, que permite uma passagem mais facilitada de metabólitos, mas tem que atravessar também a membrana interna, ok? E daí ela chega lá e aí ela começa a ser degradada, porque durante o ciclo do ácido cítrico ocorre alguns pontos de liberação de CO2. Um é bem aqui no início do processo, depois ocorre mais um aqui na sequência e mais outro, né, como no esquema mostrado mais aqui abaixo. O piruvato tem 3 carbonos, então ele é completamente descarboxilado aqui. E como é que o ciclo funciona, né? Porque na verdade o piruvato ele ao chegar aqui, que ele vai perder um carbono, ele vai ter apenas 2, aí ele se combina com oxaloacetato para produzir citrato, tá? Então que vai mantendo o ciclo funcionando, porque já vem carbono inicialmente aqui do processo, tá? O oxaloacetato tem 4 carbonos, aí combina com o citrato, aliás, e combina com o acetil coenzimário, né, que se liga aqui, o coenzima A é um cofator enzimático. Então depois ele sai, né, só é necessário para essa reação bioquímica aqui. Aí produz o citrato que tem 6 carbonos, ocorre 2 descarboxilações e daí volta a ter 4 carbonos também, para continuar o processo aqui funcionando, tá? Então por isso que o ciclo continua. E além disso, tem uma outra coisa muito importante durante o ciclo do ácido cítrico, que é a produção de moléculas redutoras. Então ocorre muita produção de NADH. Tem uma logo aqui no início, várias outras aqui na sequência, né, como a gente está observando aqui. Então esse NADH é energia química e ele se acumula em muita intensidade dentro de mitocôndrias
porque ele depois é utilizado para a produção de ATP, que eu vou comentar mais adiante sobre cadeia de transporte de elétrons, como é que ela utiliza esse poder redutor para transformação e produção de ATP. Mas isso daqui já é energia química, né, que foi produzida via sacarose, que iniciou lá o processo de glicólise. No caso de ocorre também uma produção de ATP aqui, tá? Mas ela é muito pequena. É importante, né? Mas ela é pequena comparada ao que a gente vai ver mais adiante na cadeia transportadora de elétrons. Essa produção de ATP aqui, para não confundir com a da cadeia transportadora de elétrons, que é via ATP sintase, como a gente, de forma bem semelhante ao que a gente já viu lá em vegetais, ela é chamada de fosforilação a nível de substrato. Que é aquela mesma que ocorre lá na glicólise, ela também é fosforilação a nível de substrato. E depois tem a outra, que é fosforilação oxidativa, que é o que ocorre na cadeia transportadora de elétrons, que eu vou comentar mais adiante, tá? E daí eu volto a explicar novamente a diferença entre elas. E durante o ciclo do ácido cítrico ocorre também a produção de FADH2, que também é poder redutor, tá? Também é utilizado depois para a conversão de energia química do poder redutor em energia química na forma de ATP. Bom, tem uma outra coisa especial em plantas, que é a enzima málica, que está aqui. Que ela tem como função fazer o seguinte, tá? Ela pega malato, faz uma descarboxilação dele e produz piruvato. Por que isso existe em plantas? Tá? Isso não ocorre, por exemplo, em animais. Então, por que a enzima málica existe em plantas? Ela, inclusive, até consome NADH, né? Em vez de... Aliás, ela... Bom, por que existe a enzima málica em plantas? Que, inclusive, ela está produzindo NADH aqui, mas esse não é o objetivo principal. Então, no caso de plantas, o que acontece é o seguinte. Vou mostrar aqui dois esquemas para a gente entender isso bem. Eu falei de que, no final da glicólise, o malato ele pode se acumular nos vacúolos. E daí depois esse acúmulo é temporário. Então depois a planta pode necessitar desse malato. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai retirar ele do vacúolo, vai transportar para o citosol, e do citosol ele vai entrar novamente na mitocôndria, mas o malato não pode iniciar o ciclo do ácido cítrico. Ele tem que inicialmente ser convertido via a enzima málica para piruvato, ocorrendo uma descarboxilação aqui. Aí o piruvato continua o ciclo, mas de vez em quando algum malato que está chegando vai ter que ser convertido para piruvato. Então é um ciclo que não se inicia por piruvato. E aí, como ele se inicia por malato, a enzima málica é necessária para plantas que acumulam malato em vacúolos, tá? Que não são isso é muito comum em diversas espécies de plantas, tá? Em alguns tecidos especificamente, em alguns frutos, né? O ácido málico ele às vezes se acumula como reserva nutritiva. Ou então, podem ter alguns frutos que acumulam citrato ou ácido cítrico. Por exemplo, os frutos da família dos citros, lá, né? Laranja, limão. E aí o que é que acontece? Muitas vezes isso aí pode ser utilizado como, não apenas no fruto, porque o fruto aí tem o interesse de atrair animais, né, para dispersar sementes. Mas a própria planta pode acumular citrato em algumas células para utilizar como reserva nutritiva de acordo com sua necessidade. E aí, para esse citrato ser degradado, esse citrato que se acumulou também em vacúolos, que estava depois foi transportado para o citosol e depois foi utilizado, para ele entrar no ciclo do ácido cítrico, então ele vai depender da enzima málica também, porque ele vai entrar nesse ponto aqui, ele vai ser convertido, mas se não tiver piruvato, o ciclo não funciona para, né, manter isso aqui tudo circulando. E daí a enzima málica tem que desviar alguma quantidade do malato que foi produzido via chegada do citrato aqui, né? E daí o ciclo continua funcionando nessa sequência, tá? Então, no caso, a enzima málica ela é muito importante em plantas por causa dessa questão, né, de que plantas muitas vezes acumulam malato, citrato ou algum outro ácido orgânico como reservas, né? Então, daí, se ela precisar degradar esse ácido orgânico, ela utiliza a enzima málica, né? Ou seja, modifica o ciclo do ácido cítrico via enzima málica. Uma outra alteração que ocorre em plantas é muito interessante pelo seguinte: no caso de plantas, como eu comentei,
qualquer indivíduo autotrófico ele vai ter que muitas vezes fazer desvio da sua rota metabólica para processos de biossíntese e não apenas para a produção de energia. Então, por exemplo, organismos que fazem assimilação de nitrogênio. O que é assimilação de nitrogênio? Eu vou comentar mais em detalhe na sequência da nossa disciplina, né? Mas é o seguinte: assimilação é quando uma molécula inorgânica se combina com uma molécula orgânica para, né, ser depois utilizada pela planta, por exemplo. Então, sempre que a planta desvia carbono para ligar a nitrogênio, produzindo aminoácidos, né, que já são nitrogênio ligados a compostos orgânicos, que depois podem ser utilizados para a produção de proteínas ou outros compostos necessários para o metabolismo da planta, mas a cada vez que ela retirar carbono, ela vai fazer com que o ciclo do ácido cítrico perca a sua capacidade de continuar girando. E daí, para que o ciclo do ácido cítrico continue girando, vai ser necessário muitas vezes a planta fazer a produção do malato, tudo que a gente viu lá, né, na glicólise ocorrendo no citosol, o malato sendo produzido, e aí nesse caso ele não está se acumulando nos vacúolos, ele está sendo transportado para as mitocôndrias ao mesmo tempo que o piruvato está sendo transportado. Tá? E daí então ele entra aqui no ciclo, se combina com o piruvato, né, que chegou diretamente também, né? Então vê aqui do fosfenilpiruvato, um deles segue via malato, o outro segue via piruvato, os dois ao mesmo tempo entram no ciclo, mas nesse caso aqui tudo está sendo desviado para a assimilação de nitrogênio. Então, por exemplo, no caso em muitas situações de estresse, a planta produz alguns aminoácidos de resposta a esse estresse. É o chamado ajuste osmótico, que a gente já estudou. Ou alguns outros aminoácidos que protegem estruturas celulares. E daí, então, ela precisa realmente fazer o quê? Desviar a sua respiração, não para a produção de energia, mas para a produção de compostos de proteção, de compostos que ajudam a lidar com estresses. Então, ela vai ativar isso daqui com mais intensidade. Ok? Então, tem que ter esse desvio na rota. Utilizar o ciclo do ácido cítrico, utilizar outros processos ligados à respiração, não para a produção de energia, mas ligados a processos de produção. Nem precisa dizer, né, que é porque a planta, ela, durante o dia, durante algumas estações do ano, ela vai sofrer mais, ela vai ter que lidar com efeitos ambientais ajustando o seu metabolismo. Ela não tem como ela fugir do seu ambiente. Bom, então a gente fica por aqui nessa parte inicial de respiração e metabolismo de lipídios. Até a próxima, né? Eu vou continuar, aliás, comentando essa parte metabólica. Muito obrigado pela atenção.